Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de Tiago, o capítulo 2, do verso 14 até o verso 22, a nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa, necessitado do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Oremos. Pai, nós estamos à Tua presença, certos de que a Santa Palavra há de nos instruir. Bondoso Deus, cheio de misericórdia e graça, não permita que venhamos a nos acostumar com a Palavra, mas antes que ela tenha poderosa e eficácia a ação sobre as nossas vidas, nos transformando para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí caminhando na série de sermões em Efésios. O tema geral dessa série é: a fé sem obras é morta, a Epístola de Tiago. Tiago, nós sabemos, escreve para os cristãos perseguidos, aqueles que ele cita lá no verso 1 do capítulo 2, que estão na dispersão, foram dispersos por causa da perseguição do Evangelho. Ele então os encoraja a buscarem sabedoria, a fortalecerem a fé e vivê-la por meio da obediência a Deus, no relacionamento com o próximo. Nosso tema hoje, então, portanto, é a fé viva. Tiago 2, do verso 14 ao verso 22. Tiago, então, vai contrastar a fé verdadeira com a falsa fé, que não salva ninguém. A fé que Tiago nos convida a contrastar com a falsa é a fé salvadora, em detrimento daquela falsa fé que muitos de nós possuímos, que é uma fé meramente intelectual, uma certeza da realidade que existe, daquilo que nos cerca. Essa fé não pode salvar ninguém. A falsa fé que Tiago está descrevendo tem diversas características. Essas características Tiago então nos apresenta a fim de que possamos compreender essa falsa fé. Primeiro, ele fala que ela é meramente intelectual. Essa fé aceita certas verdades, mas não transforma a pessoa. Tiago indica que está falando sobre esse falso tipo de fé. A fé intelectual é aquela certeza cognitiva que nós temos de que existe um Deus, de que há um Deus, mas nós não vivemos isso, nós não praticamos isso. Tiago então contrasta essa fé intelectual com a fé verdadeira, nos convidando a uma certeza no coração. No verso 14, acompanhe comigo, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago então agora chama e diz assim: meus irmãos, o que adianta alguém ter fé? Que proveito há se ele não tem obras? A fé deve produzir obras. Quando Tiago acrescenta a palavra semelhante, ele está indicando que está escrevendo sobre uma fé particular, que logo descobrimos ser aquela apenas verbal, em oposição à fé verdadeira ou viva. Tiago fala aqui, quando ele diz: pode acaso semelhante fé salvá-lo, de uma fé que é algo que intelectualmente é compreendido, mas não pode ser vivido. Tiago fala de uma fé, de uma assertiva pessoal, de uma definição na sua mente sobre uma realidade, mas que ela não é praticada, não traz transformação à pessoa e não muda a vida da pessoa.
Novamente Tiago torna claro o que ele está fazendo através da frase inicial do verso 14, onde ele diz: meus irmãos, qual é o proveito? Que proveito há em intelectualmente conceber Deus, intelectualmente saber que há um Deus, ter a certeza da existência dele, mas isso não transformar a nossa existência e a nossa vida? Então Tiago indica que a fé sobre a qual ele está discutindo é a fé que existe apenas na base da pretensão. Isto é, a pessoa envolvida diz que tem fé, mas na verdade não tem. Ela declara que possui fé, mas vive como quem não tem fé. É um ateísmo prático, uma falta de fé naquele que existe pelas obras que ela pratica. No verso 19, Tiago fala sobre a fé dos demônios. É claro que essa também é uma fé simplesmente intelectual. Observe o verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Veja que Tiago, no verso 19, nos compara. É uma comparação muito dura. Tiago declara que somos como os demônios. Os demônios creem. Os demônios têm aquela fé intelectual, a certeza da existência e de como Deus age. Será que somos como demônios que têm uma certeza da existência de Deus, mas isso não altera a nossa vida, a nossa relação com o hoje? Essa fé intelectual dos demônios muitas vezes é a fé que vivemos. Simplesmente acreditamos, mas isso não influencia a nossa vivência. Tiago, então, em segundo lugar, apresenta. Tiago vai fazer o que nesse trecho? Ele vai contrastar a fé verdadeira com a falsa fé, que não salva ninguém. Eu preciso ser bem sincero com você. É próprio do meu ofício que eu faça, e é bom às vossas almas que isso aconteça. Há muitas boas intenções em nossos corações, mas um ditado popular diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então às vezes nós queremos de fato agradar a Deus. E Tiago então ele é bem duro quando ele diz assim que mesmo que você acredite, que você creia que há um Deus, você não passa nada senão um pequeno demônio. Porque o diabo crê e Satanás e seus demônios creem. Mas o texto nos diz que é mais grave porque eles tremem. Há um temor no coração deles acerca de quem é Deus. O grande problema é que às vezes a gente crê, a gente acredita, a gente acha legal, é bacana, é bonito ser crente, tem até produzido algum bom resultado, mas a fé às vezes pode ser uma fé falsa. Às vezes essa fé pode ser uma fé temporária, emocional, pode ser uma fé produzida pela intelectualidade somente, pode ser uma fé assertiva acerca de quem é Deus, mas inoperante no que diz respeito à transformação do seu ser. Então Tiago vai falar acerca desta situação. A falsa fé que Tiago está descrevendo tem diversas características. Primeira, ela é meramente intelectual. Essa fé aceita certas verdades, mas não transforma a pessoa. Tiago indica que está falando sobre esse falso tipo de fé no texto. De uma fé que intelectualmente é plausível, mas não transforma a pessoa. Então, de vez em quando aparece na igreja, fala igual a gente, carrega a mesma Bíblia. De vez em quando ele faz uma ou outra operação exterior de que é cristão, dá dízimo aqui e ali, aparece um ou outro culto, participa, até canta. Em uma outra situação ele tem expressões de honestidade ou de caridade para com o próximo que até o faz ser semelhante a um cristão. Mas ele não teve transformação na pessoa dele. Você vai perceber o que é uma pessoa transformada.
Quando a fé salvadora age na vida da pessoa e ela é transformada pelo Evangelho, é notório, é visível e perceptível a transformação na vida daqueles que são atingidos pela verdadeira fé. No verso 14, acompanhe comigo. Meus irmãos, olha, Tiago está falando para a igreja. Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago então diz assim: não adianta, a pessoa fala, mas não pratica. E aí então ele faz uma pergunta muito dura: pode isso salvar alguém? Um discurso, palavras que não estão de acordo com a realidade, pode salvar alguém? Quando Tiago acrescenta a palavra semelhante, ele está indicando que está descrevendo sobre uma fé particular, que logo descobrimos ser aquela apenas verbal, em oposição à fé verdadeira ou viva. Olha o que ele diz no verso 14: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé? Ele está dizendo, olha, é uma fé que a pessoa inventou, é uma fé que ela criou, e ela então acha, e eu concordo plenamente, que no coração dele pensa que está fazendo o que é certo, o que é correto, pensa que está indo no caminho que de fato vai conduzir a Deus. Mas então Tiago diz assim: meu irmão, eu quero saber se a sua fé pode salvar você. Sua fé pode salvar você? A sua fé, ela de fato está repousando sobre Cristo e a obra redentora dele? A sua fé, ela permeia cada minuto, momento da sua vida? A sua fé, ela se estende a cada momento do seu ser, na escola, trabalho, nos relacionamentos pessoais, em casa? Ou a sua fé, ela é aparente? É uma fé temporária? É uma fé interior somente? Eu creio lá dentro e é o que importa, mas você não vive e não pratica esta fé. Novamente, Tiago torna claro o que ele está fazendo através da frase inicial do verso 14. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Isso indica que a fé sobre a qual ele está discutindo é a fé que existe apenas na base da pretensão. O discurso dele é muito bonito, belo. Em 10 anos de pastorado eu aprendi a não confiar em algumas pessoas que chegam assim muito eufóricas, gente que chega falando que vai mudar o mundo. Eu lendo um livro que fala sobre missões, ele fala que uma pessoa decidiu ser missionário, então chegou eufórico, querendo transformar a Ásia, dar a vida pela Ásia. E aí a pessoa que eu estava entrevistando fez uma pergunta fatídica: você já convenceu quantas pessoas da sua família acerca da fé em Cristo Jesus? A pessoa simplesmente levanta, vai embora e desiste de continuar a entrevista. Ele nunca salvou ninguém da família com quem se relaciona 24 horas, todo dia. Nunca. E quer ir lá para a Ásia salvar gente na Ásia. Como é que ele vai ser missionário longe se ele não é missionário perto? Como é que ele vai salvar pessoas distantes com quem ele nunca esteve, se ele nunca salvou com quem ele está todos os dias? Então, às vezes a fé é baseada na pretensão. Alguém diz ter fé, mas não tem obras. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. A gente chega aqui, ele tem cara de pau de usar o banheiro, o papel higiênico, a luz, a energia, pede culto, pede oração, pede ajuda, pede um monte de coisa, pede dinheiro da igreja, mas ele não dizima, ele não participa, ele não vem aos cultos. Ah, não,
não tem desculpa, a não ser que você estivesse inválido sobre uma cama e impossibilidade de mover-se. Se você não está, não há nada que o impeça de ter uma vida cristã ativa, de estar presente pelo menos em um culto na semana, é o mínimo, de contribuir, de participar, de estar nos ministérios, de estar envolvido com as atividades da igreja, em qualquer uma das sociedades, qualquer um dos ministérios. Pelo menos cada cristão deve estar envolvido em um ministério e 2 sociedades. E aí ele vem dizer assim: eu tenho fé. E eu pergunto: mostra as suas obras, e eu direi se tens fé. Entenda, no verso 19, Tiago fala sobre a fé dos demônios. É claro que essa também é uma fé simplesmente intelectual. Eles têm uma concepção de quem é Deus. Eles compreendem claramente, eles creem na existência de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O verso é bem claro: crês tu, Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então Tiago faz a mais dura comparação que pode haver na face da terra. Ele nos compara a demônios. Você está crendo? Bom, que bom! Os demônios também creem. Agora, o que diferencia a fé autêntica é que os demônios não podem ser transformados pela redenção em Cristo Jesus. Então a fé não pode ser só uma assertiva mental de que há um Deus. A fé precisa ser uma concepção mental de que há um Deus que precisa ser adorado em toda a sua plenitude e que eu só posso fazê-lo se eu for salvo, redimido em Cristo Jesus. Isso vai produzir transformação. Então as obras vão aparecer. Nós devemos lembrar que as boas obras não podem ser reduzidas àquilo que eu acho que é bom. Eu devo fazer aquilo que Deus diz que é bom, aquilo que Ele ordena na palavra dEle. Então às vezes você pode achar que o que você está fazendo é bom e não é bom. Eu preciso saber o que Deus acha que é bom, e é isso que eu preciso então viver. Em segundo lugar, ele mostra que essa fé falsa, ela é ineficaz. Essa falsa fé que Tiago está descrevendo como falsa é ineficiente. Ela não faz nada, nem na vida do que a possui, nem na vida do próximo. Não produz resultados, versos 18 e 20. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então Tiago agora nos chama a ideia de que ela não produz operosidade, ela é inoperante. Ela é uma fé que não motiva. Olha, eu quero que você entenda isso como uma engrenagem. Vocês já pensaram em engrenagens? São sistemas que se unem movimentando um todo. Então Tiago diz assim: quem tem fé salvadora, fé verdadeira em Cristo, produz nele um movimento que o leva a uma transformação que produz obras. E essas obras mostram que ele foi transformado pela fé. Então fé movimenta e mostra. A fé movimenta e mostra. Então há uma verdadeira exposição de quem ele é. Quem alcançou a verdadeira fé é exposto para todos que verdadeiramente foi alcançado por essa fé. Por isso Tiago diz no verso 18: você tem uma fé? Você acredita? Eu não acredito em você. Você quer acreditar em mim? Olha o que eu faço e você vai ver que eu tenho fé. Quem tem fé, vive. Quem tem fé, pratica. A fé não é algo estanque. A fé verdadeira é algo que dá um start, que movimenta você, que impulsiona você, lança você a outro plano, e a outro plano, e a outro plano, e você está sempre crescendo. Então talvez você ache que já tenha crescido. Eu tenho 10 perguntas bíblicas para fazer a você, para demonstrar para você que você não conhece nada acerca da vida cristã e que você precisa de muito, muito de Cristo. E Cristo então nos alcança pelos meios de graça que Ele instituiu. Primeiro, a pregação da palavra.
Toda vez que a palavra é pregada, a minha fé é aumentada. Toda vez que a palavra é pregada, a minha fé é fortalecida. E uma fé aumentada, e uma fé fortalecida vai produzir mais obras. Se você acredita nos meios de graça, ele instituiu outros: os sacramentos, batismo e santa ceia. Agora, para o próximo mês, nós teremos batismo infantil e batismo daqueles que professaram a fé. Nesse momento, a nossa fé será aumentada. Nós temos a mesa do Senhor, a santa ceia, onde também a nossa fé é aumentada. Ela cresce. Nós temos a comunhão dos santos. Você não pode viver em comunhão com os santos com uma pessoa. Você não pode viver em comunhão dos santos com a sua família. Para viver em comunhão com os santos, você tem que estar inserido na igreja. Você tem que estar permeando todas as atividades da igreja. Quando as mulheres se reúnem e crescem, você tem que estar lá. Quando os homens se reúnem e crescem, você tem que estar ali. Quando os jovens se reúnem e crescem, você tem que estar lá. Quando o ministério tal se reúne, você precisa estar ali. Quando há culto, escola dominical, culto noturno, estudo bíblico, reunião de oração, cada um desses momentos é onde a comunhão dos santos acontece. E é ali então que a sua fé é aumentada e cresce. Senão ela vai ser inoperante, ela não vai operar. Ela não vai operar. Ela opera quando nós nos reunimos e choramos uns com os outros. Quando nós nos reunimos e nos alegramos uns com os outros. Quando eu exerço a minha fé na vida do meu próximo e ele na minha vida. E esse relacionamento de mutualidade produz crescimento. Uma fé operante que faz o que Tiago diz aqui. Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupas e necessitado do alimento cotidiano, veja, Tiago diz que um próximo, alguém que você chama de irmão, que fraternalmente está ligado a você, de repente se encontra em necessidade, que aqui ele descreve como física, mas ela pode alcançar todas as nuances. Pode ser emocional, pode ser intelectual, pode ser física. E ele diz então que você está junto com aquele irmão. E aí no verso 16 ele diz assim: qualquer dentre vós, ele disse, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Meus irmãos, nós precisamos de uma fé que nos aproxime uns dos outros e que eu possa exercer o amor cristão na vida daquele que vive ao meu lado. Ao meu lado. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A fé deve impulsionar você. Por impulsão, eu quero que você entenda que é um lançamento que impulsiona, que faz com que você seja lançado, arremessado e produza transformação no mundo, na vida daqueles que cercam você. Sem isso, a sua fé é uma fé de demônios. Você crê, você acredita em Deus, mas eu te mostro com obras o que é fé. E a sua fé é de falar, não convence ninguém, não engana a ninguém. Veja como Tiago está nos convidando a uma introspecção acerca do que a nossa fé tem sido. Ele está falando à igreja. Nossa fé precisa ser uma fé viva. Terceiro, ela é incompleta. Olha o verso 22. Vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui ele toma o exemplo de Abraão, o pai da fé, que Paulo vai falar lá no capítulo 4 de Romanos. E ele diz então que a fé de Abraão produz um resultado. Abra a sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 11, é só voltar um pouquinho aí. Hebreus, o capítulo 11. E vamos perceber a fé de Abraão na prática. Epístola aos Hebreus, o capítulo 11, o verso 8 em diante.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Veja então que Abraão teve fé, quando Deus o chama, vai, deixa tudo e se torna um peregrino, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aqui está de novo Abraão participando, porque não só ela era estéril, como ele também era avançado em idade. Pela fé creu na promessa de Deus, apesar de ter vacilado no caminho. Depois ele permanece firme e pela fé ele recebe o herdeiro, a saber, Isaque. Verso 17 agora. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja que Abraão teve fé, creu em Deus, a tal ponto de que o texto declara que a assertiva no coração dele era tão grande, que já o menino estava morto. Só não matou porque a voz vinda dos céus disse: Abraão. E ele então cessa. Mas a decisão final do seu coração era: morrerá hoje esta criança. Porque ele cria que se morresse o menino, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Isso é fé. Certeza que o move a ação. Você deve pensar na cena cruel, dolorida. O Wellington e a Vivian são pais agora. Há pouco tempo eu estive com eles lá na casa e vi o cuidado deles com a pequenina. Já imagina Deus vir e falar assim: toma ela. Vocês esperaram 9 meses, né? A gente fica imaginando como é que vai ser o rostinho e o jeito. Será que ela vai puxar pro papai? A mamãe puxou pro papai, né? E vai ser assim, e vai ser daquele jeito. Mas aí ele disse: não, pastor, mas o gênio é da mamãe. Aí nasce. Expectativa grandiosa. Aí o pessoal pega, né? É fofinha, é gordinha, mexe com ela no final do culto, sorri para cá, sorri para lá. E Deus fala assim: toma ela e tira a vida dela. Assim: Wellington, pega ela no colo, pega madeira e uma faca, fogo, e você vai caminhar daqui lá para a boca da mata. E quando chegar lá, você vai tirar a vida dela. Vocês acham que ele vai sair daqui da casa dele e vai fazer essa caminhada com a filhinha no colo, alegre, sorrindo, cantando, feliz? Muitas lágrimas, um coração que a gente não consegue conceber, a dor vai tomar conta dele. Mas diz que Abraão pega o filho no colo e vai carregando o menino, com tudo aquilo pronto para sacrificar. E o texto diz: estava mesmo para, ele ia matar o menino, porque ele tinha fé. Então ele toma ações. Sabe qual era a fé dele? Se ele morrer, Deus pode ressuscitá-lo. Agora você toma atitudes crendo. As suas obras demonstram que você acredita que Deus pode. Ou você para, você freia, estanque. Quando as coisas se tornam difíceis, você: será que Deus pode? Será que Deus vai? Olha, eu não vou me arriscar, eu vou me manter seguro, então eu não vou fazer aquilo que eu devo fazer, porque eu não acredito que Deus possa fazer. Mas Abraão creu. Tiago então fala de uma fé que é incompleta, e ele usa então Abraão como exemplo, e ele diz então que a fé de Abraão operava juntamente com as obras. Ele creu e realizava. Então ele creu em Deus, ele se lançou numa peregrinação pelo deserto. Ele creu em Deus, então ele pega o filho para sacrificar o filho, porque ele acredita que Deus pode ressuscitar. As obras dele estão ligadas à fé, e a fé então movimenta ele nas obras que ele produz.
produz. A vida de Abraão é um exemplo claro de quem é lançado pela fé, impulsionado pela fé e age, produz aquilo que Deus deseja, porque ele está caminhando por fé e não por vista. Essa fé, ela é morta. Finalmente, em ambos os versos 17 e 26, Tiago fala de uma fé que é morta. Uma fé morta não salva ninguém. Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está... Vamos ler todos a uma só voz? Verso 17. Assim... Verso 26 também, leiamos. É impossível agradar a Deus sem fé. Fé só subsiste com obras. Não adianta você ficar pensando que você acredita. Não adianta você ficar assim, se convencendo de que há um Deus. A sua fé precisa mostrar resultados. Você precisa figurar entre os heróis da fé lá no capítulo 11 de Hebreus. E alguém tem que dizer assim: pela fé, fulano fez isso. E então precisa dar exemplos bem claros de atitudes que você teve na vida, que demonstram que você tem uma fé viva. Fé morta, uma fé inoperante, uma fé ineficaz, uma fé sem significado, que é simplesmente intelectual. Ela não pode salvar você. Quem foi salvo? Nós vamos ver isso hoje à noite lá em Efésios, capítulo 2, o verso de número 12. E o verso de número 13. Nós meditamos domingo passado no verso 11. E você vai descobrir que quando você é salvo, de verdade, tem uma transformação tão grande na sua vida, tão poderosa, tão maravilhosa, que você larga tudo para seguir Jesus Cristo e é transformado pela graça. E as pessoas vão perceber isso, porque a fé vai produzir obras. Mostra-me a tua fé, e eu com obras mostrarei o que é fé. Tiago então disse que a fé viva, ela mostra na vida da pessoa com obras a transformação da graça. É aparente, não precisa de investigação. Agora, uma fé morta, ela não produz resultados. E a pessoa continua morta em seus delitos e pecados. E as suas obras são obras de um morto. Ou seja, nada. Ele não produz nada, porque um morto não pode produzir nada. Um morto não pode responder a nada. Um morto não pode realizar nada. Um morto é inoperante em si mesmo. Se você não tem uma fé viva, mas uma fé morta, se você não produz obras, é porque a sua fé está morta. Porque se sua fé está viva, ela produzirá obras dignas de arrependimento. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e com fé oremos a Deus. Senhor, não queremos de maneira nenhuma nos assemelhar a demônios que creem, mas não podem ter obras, porque não podem agradar a Deus. Se não há obras em nossas vidas, é porque talvez a nossa fé seja uma fé de demônios.
Senhor, tem misericórdia de nós. Bondoso Deus, nós rogamos que, diferente da falsa fé, que é meramente intelectual, que a nossa fé não seja só uma compreensão de que há um Deus, mas que a nossa fé ultrapasse isso, que seja uma certeza de que há um Deus e que esse Deus se apiedou de nós e se aproximou com amor de nós e nos amou e nos salvou de nossos delitos e pecados, nos vivificando em Cristo Jesus. Que a nossa fé seja experimental, que ela experimente a obra redentora de Cristo aplicada ao nosso ser, nos libertando do domínio do pecado, do diabo e do mundo. Ó bondoso Deus, finalmente, ó Pai, nós rogamos que a nossa fé não seja uma fé ineficaz, uma fé, ó bondoso Deus, que seja sem eficácia, mas antes que ela produza poderosamente a transformação do nosso ser. A nossa fé seja certeza de coisas que não vemos, a convicção de fatos que não se enxergam, mas a plena esperança de que se cumprirão, porque Deus é fiel e não falha. Porque pela sua ineficácia uma fé morta se torna vazia, porque perde significado. E uma esperança vã de quem espera em torno de nada. Dá-nos graça de esperarmos nas tuas promessas, na certeza de que se cumprirão plenamente. Então ela se torne eficaz, produzindo a salvação de nossas vidas, de nossas almas, em o nome santo de Cristo Jesus. Que ela seja uma fé completa, diferente da falsa fé que é incompleta, que não produz resultados palpáveis, que fica simplesmente no campo do falar, simplesmente no campo do declarar. Que a nossa fé produza resultados palpáveis a todos os homens e visíveis a todos os olhos. Que o que falamos de fato seja confirmado pelo que fazemos. Que o que fala a nossa boca de fato seja o que fazem os nossos pés e as nossas mãos. E por último, bondoso Deus, nós rogamos que a nossa fé não morra, que ela seja mantida viva pela esperança em Cristo Jesus, que ela se manifeste plenamente na certeza de que o Senhor é por nós. Então quem será contra nós? E então ela se manifeste como uma fé viva, porque as obras são resultado de alguém de que forma vivaz se movimenta por este mundo, cheio da certeza de que Cristo é o Senhor. É o que nós oramos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.